Boa tarde. Seria boa tarde, né? Tenho a impressão que já está de noite, mas não é boa tarde. É com muita alegria que eu venho comunicar aqui que nós estamos iniciando hoje, como já foi dito pelo pastor Guilherme, a nossa série de mensagens em comemoração aos 500 anos da Reforma. Ora, a Reforma, ela aconteceu como um marco histórico a partir da fixação das 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, feita por Lutero. Mas na realidade o que Lutero fez ali não foi uma medida ou uma ação de insurgência contra a igreja. Foi uma prática bastante comum naquela época, na Idade Medieval ainda, no final da Idade Medieval, chamada de disputácio. Quando alguém queria debater a respeito de algum ponto das Escrituras, ou debater a respeito de alguma prática da igreja, era comum afixar um conjunto de afirmações, de prerrogativas, para se discutir em um debate público. E foi o que Lutero fez. Diante da presença de Johannes Tetzel, na cidade de Lutero, esse, digamos, dominicano que estava vendendo indulgências, Lutero afixou então essas 95 teses, chamando-o para um debate, para essa disputatio, em latim, e consequentemente esse ato, esse gesto foi muito mal interpretado e consequentemente isso sobrou para Lutero. Lutero, ele foi banido, foi excomungado da igreja, mas não antes de ter formado a própria igreja luterana. Afinal de contas, essa igreja, a igreja luterana, era apenas uma igreja que compõe o movimento da reforma. Mas antes propriamente de falar o que é a reforma e como a reforma transcende no espaço e no tempo a própria figura de Lutero, é importante esclarecer que nós vamos fazer essa série de mensagens durante 5 domingos na igreja. Essa mensagem propriamente aqui, ela será dividida entre eu e o pastor Guilherme. A única coisa que eu vou fazer é contextualizar historicamente a reforma, situar você dentro da história, e o pastor Guilherme ele vai trazer a contextualização do solácia e vai fazer a aplicação disso na nossa vida. Então fique muito atento a essa pregação, porque ela será compartilhada entre eu e ele, tá certo? Fundamentalmente vamos falar a respeito da reforma. Ora, o que foi a reforma propriamente? A reforma, ela foi um movimento de correção de erros históricos grotescos. Uma tentativa de corrigir erros que historicamente a igreja vinha cometendo desde aproximadamente o século VI depois de Cristo. V, VI depois de Cristo, foi a partir daí, depois do concílio da Calcedônia, em 451 depois de Cristo, uma série de doutrinas estranhas começaram a aparecer na igreja. E, consequentemente, essas doutrinas foram evoluindo, crescendo, até que, consequentemente, a igreja se transformou em algo completamente deformado, em algo fora daquela forma, e era visível, era claramente visível o fato da igreja, como ela se opunha, como ela se discordava, como ela se contradizia em relação aos próprios ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando esse movimento surge, fundamentalmente, ele surge para tratar de reparar esses erros históricos. Agora, se há um erro bastante comum em relação à reforma, é que esse movimento ele é erroneamente atribuído com exclusividade a Lutero. Mas a reforma, como eu já disse aqui, ela transcende Martinho Lutero, transcende no espaço e no tempo. Eu vou mostrar para vocês isso. Primeiramente eu vou falar para vocês quais foram as causas da reforma, e eu vou apresentar aqui 3 causas políticas, sociais da reforma e 3 causas religiosas. E quero dizer aqui que essas 3 causas não se esgotam, ou seja, a reforma ela teve que acontecer e ela aconteceu por muito mais causas das que eu vou mencionar aqui para vocês. As 3 causas políticas e sociais que eu vou mencionar, a primeira delas diz respeito ao decaimento do poder político da própria igreja, com a crise do feudalismo e o surgimento dos novos estados europeus.
O segundo motivo, a segunda causa para o surgimento da reforma foi o próprio desejo da nobreza europeia de dar uma mordida, uma beliscada a toda aquela riqueza da igreja romana. Então a nobreza, ela quis de fato se apoderar de parte da riqueza e quis se ver livre de uma famigerada tributação papal. Esse de imposto lá Brasil, né? Que a igreja católica impunha da Europa, sobre a qual ela tinha controle, e, consequentemente, esses feudos eram obrigados a pagar essa tal de tributação papal que doía no bolso. E, consequentemente, o terceiro grande motivo político e social foi a instituição, a oficialização da Santa Inquisição, do Santo Ofício, ainda no século XIII, em 1233. Ora, a Santa Inquisição, nessa sua primeira parte, nos primeiros 200 anos, matou muita gente. Se calcula que a Santa Inquisição tenha matado cerca de 2.000 pessoas, entre elas filósofos, políticos, pensadores, iluministas, consequentemente pessoas que discordavam da igreja, que eram da igreja, mas que discordavam do pensamento da igreja, e a Inquisição, quero dizer, ela, durante esse primeiro momento, matou cerca de 2.000 pessoas. Agora eu vou apresentar para vocês 3 motivos religiosos, e volto a repetir, esses motivos eles não se esgotam, há muito mais do que isso. O primeiro motivo é a hipocrisia religiosa. A hipocrisia religiosa, ela apareceu ou aparecia em 2 aspectos da igreja. No primeiro, quando a própria igreja demandava uma vida simples das pessoas e ela mesma, ou seja, baixo e alto clero, vivia no esbanjamento. A segunda forma de aparecer essa hipocrisia religiosa era quando a própria igreja condenava a vida promíscua, mas ao mesmo tempo, tanto o baixo como o alto clero praticava todo tipo de prostituição e todo tipo de pecado sexual. Olha, eu tenho um tio, esse tio ele é tradutor da Bíblia Católica, é uma sumidade, é alguém extremamente inteligente, é poliglota, fala 8 idiomas, inclusive latim, hebraico e grego. Ele fez para que você possa ter uma ideia, ele fez um concurso para ser professor da Universidade do Rio de Janeiro, e a prova, quando deram para ele, que era uma pergunta só que ele tem que responder sobre Platão e Sócrates, ele fez a prova em grego. Ele respondeu a prova em grego. Né? Daí tu tira. É uma sumidade. E esse tio, ele era monge, e ele disse para mim, em um determinado momento, me confessou, quando eu tinha lá meus 14, 15 anos, ele disse, olha, eu perguntei para ele por que ele tinha deixado de ser monge, por que ele tinha abandonado a batina, e ele disse, olha, eu estava lá no mosteiro, mas à noite, ali no mosteiro, o mosteiro mais parecia um bordel do que propriamente um mosteiro. Né? Então a situação ia por esse pé. E lá pela década de 50, ele abandona a batina, no final da década de 50, e decide voltar para o Brasil, e até hoje está aí. Já velhinho, mas até hoje está aí. Enfim, ele não é mais monge, mas até bem pouco tempo atrás ele foi tradutor. Está aqui a minha irmã, que sabe que é verdade, ele foi tradutor e analisador da Bíblia Católica. E ele confessou isso. Então imagine, se isso ocorria na década de 50, 60, nos mosteiros lá da Alemanha, imagine o que ocorreria, por exemplo, na Idade Medieval. A igreja, ela era, de fato, alguém que condenava a vida promíscua, mas não fazia por onde, vivia uma vida hipócrita. E esse foi um dos motivos. O outro motivo, teológico, religioso, foi o próprio estabelecimento do Santo Ofício ou da Santa Inquisição. Nesse primeiro momento, como eu disse para vocês, diversas pessoas foram queimadas, torturadas, aniquiladas na fogueira, mesmo aquelas que clamavam por misericórdia, foram decapitadas. Várias pessoas, no primeiro momento, sofreram com a Inquisição, chamada de Inquisição franco-suíça, e muitas passaram por esses tribunais, que você está vendo aí na imagem, na pintura, e os hereges, eles eram obrigados a colocar esse chapéu cônico, como você está vendo aí, esse chapéu em forma de cone,
e uma mortalha na frente, vestisse com a mortalha com um X, e era obrigado a vestir-se dessa forma cada vez que saísse à rua, para que aonde quer que ele fosse reconhecido como um herege e não tivesse os seus desejos atendidos. Ou seja, se ele pedisse uma comida, se ele pedisse uma bebida, essa pessoa fosse completamente ignorada. E dessa forma, os hereges eram julgados e eram tratados. Então, essa Inquisição, num primeiro momento, foi devastadora, mas nada em comparação à chamada Inquisição Espanhola, que aconteceu em 1478. Essa aí, meu amigo, botou essa primeira Inquisição no chinelo. A Inquisição Espanhola de 1478, ela trazia requintes de crueldade. Porque o que é a Inquisição? O que foi o Santo Ofício? Foi um tribunal que julgava as pessoas por suas crenças. E se as pessoas não se adequassem ou não se ajustassem à crença da igreja, ela seria tratada como herege. Algumas pessoas eram condenadas simplesmente a vestir aquela mortalha. A mortalha é o chapéu cônico do herege. Outras pessoas, não. E o pior de tudo foi que a Inquisição Espanhola de 1478 passou a unir ou a unificar a venda de indulgências à confissão das pessoas. Isso significava dizer que se as pessoas confessassem a Cristo, elas teriam que fazer uma doação, e com essa doação receberiam, claro, 500 anos de amortização no purgatório, 300 anos de amortização no purgatório, alguns, dependendo da oferta, ia diretamente para o céu, não passava já pelo purgatório. Porque o que é a venda de indulgência? Venda é o comércio, indulgências é perdão de pecados. A Igreja Católica praticava o perdão de pecados, um padre, um bispo, um arcebispo, ele ainda hoje pode oferecer o perdão de pecados total e parcial. Alá Deus, ele pode perdoar pecados. E, consequentemente, as pessoas que não estavam muito a favor de fazer doações à igreja, elas eram submetidas ao tribunal da Santa Inquisição Espanhola. E, claro, passavam por esses instrumentos de tortura que você está vendo aí. Essas fotografias elas foram tiradas no Museu da Inquisição na cidade de Toledo. Eu morei na Espanha, eu fui a esse museu, vi essas mostras, e isso aí, essa chamada de roda do suplício, a pessoa ficava embaixo da roda, você está vendo o ferro, né? E o padre ficava girando e... É uma espécie de roda de suplício, os ferrinhos iam passando e rasgando as costas das pessoas. E muitas vezes vira e colocava a pessoa de frente e assim, esse aqui é chamado de apeira. Lapeira, em espanhol. Terrível, né? Isso aqui era aplicado para homens e mulher, colocava, né? E depois apertava e ia abrindo. E que eu não vou falar aqui porque é impróprio. Mas é isso exatamente que você está pensando, lapeira. Isso é o sarcófago de Diana, as pessoas eram colocadas dentro desse sarcófago, e há uma manivela na parte de trás, essa manivela era girada, e o sarcófago ia apertando e furando, porque ele está cheio de pregos, não sei se dá para ver aí na imagem, mas cada prego está 15, 20, 30 centímetros, que perfurava o corpo das pessoas. E tudo isso para obter uma confissão, ou então para obter o dinheiro. Né? E dessa forma se pagavam os pecados. Então, essa foi três das tantas causas que eu estou falando para vocês que fizeram a reforma acontecer. A reforma ela foi completamente necessária. Mas, como eu disse no princípio, ela não pode ser atribuída exclusivamente a Lutero. Porque antes mesmo de Lutero, veja, 150 anos antes de Lutero, um padre inglês chamado John Wycliffe, ele decidiu pregar a salvação pela fé em Cristo. E esse tipo de pregação abalou a igreja de tal forma, veja, ele pregava que as pessoas fossem salvas pela fé em Cristo. E abalou de tal forma a igreja e fez com que John Wycliffe fosse à fogueira 150 anos antes de Lutero. 50 anos depois de Wycliffe, John Hughes, chamado Ganso, ele
pregava que a autoridade suprema residia na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Ele pregava que a adoração deveria ser feita a Cristo e era completamente crítico e contrário à chamada venda das indulgências e ao Santo Ofício. Qual foi o resultado de John Hughes? Fogueira. E o interessante é que quando ele estava sendo queimado na fogueira, ele disse: hoje vocês estão pegando o ganso. Hughes em inglês, ganso. Hoje vocês estão matando o ganso. Mas daqui a 100 anos, Deus levantará um cisne que vocês não conseguirão matar. E exatamente 100 anos depois, 102 anos para ser mais exato, Lutero clava, fixa as 95 teses na porta de Wittenberg, na Alemanha. Esses homens, eles mostraram já a insatisfação e uma tentativa de corrigir erros históricos da igreja antes mesmo de Lutero. E poderíamos falar de tantos outros aqui, mas não há tempo para isso. Ao mesmo tempo que Lutero, só que em um outro lugar da Europa, um pouquinho mais ao sul da Alemanha, na Suíça, um padre e teólogo suíço, genebrino, da cidade de Genebra, chamado Ulrico Zwinglio. Esse padre, ele começou a pregar adoração exclusiva a Cristo, que somente deveríamos adorar a Cristo, e uma volta às Escrituras, e combateu frontalmente a venda de indulgências e o Santo Ofício. Pena que Zwinglio morreu, e logo depois, um francês chamado João Calvino assumiu o lugar dele e tocou adiante a reforma na Suíça. Essa reforma suíça, ela ocorreu praticamente paralela, quase ao mesmo tempo que a de Lutero. Na mesma medida que a igreja luterana ia se desenvolvendo e tomando toda aquela parte vermelha do norte da Europa, Suécia, Noruega, Dinamarca, Alemanha, Prússia, a antiga Prússia, e também os estados chamados de Bálticos, Letônia, Estônia, Lituânia, na parte listrada que você está vendo aí, essa parte listrada foi feita pela reforma ou pelos reformadores suíços. Então, quando nós falamos de reforma, nós estamos falando de dois movimentos propriamente. A reforma alemã, feita por Lutero, e a reforma suíça, feita por Zwinglio e Calvino. Um historiador suíço chamado Philipp Schaffer, um historiador da época, ele testemunha dizendo o seguinte dos cristãos daquela época: eles estão cheios de Cristo como o único Salvador e mediador, e claramente ensinam a supremacia da palavra de Deus como a única regra de fé. Eles rejeitam e atacam a primazia do Papa, a missa, a invocação dos santos, o mérito das obras humanas na salvação, os jejuns, as peregrinações, o celibato, o purgatório. Eles atacam porque essas coisas não passam de comandos não escriturísticos, ou seja, mandamentos feitos pelo homem que não estão nas Escrituras Sagradas. Esse é o testemunho de um historiador da época que dava da igreja suíça naquele momento, da igreja reformada suíça naquele momento. Depois que Lutero afixou as 95 teses e ele foi excomungado em 1521, aí já era tarde, a igreja luterana já estava estabelecida, mas em 1545 aconteceu a chamada Contra-Reforma, que foi a reforma da igreja católica. Mas de reforma não houve nada, foi uma reafirmação dos erros históricos, foi uma reafirmação desses erros grotescos, ou seja, eles reafirmaram o celibato, a proibição do casamento para os pastores, padres. Eles reafirmaram a autoridade papal e a infalibilidade do Papa. Eles reafirmaram a venda de indulgências, reafirmaram o Santo Ofício, além de a invocação dos santos, culto aos mortos. Eles criaram um índex, e nesse índex eles incluíram a própria Bíblia como sendo um livro proibido de se ler
pelas pessoas comuns. A Bíblia só poderia ser lida por clérigos. Né? E além disso, criaram esse index e, claro, colocaram a proibição de se frequentar as igrejas reformadas. Tudo isso foi reafirmação de erros históricos, ou como disse esse historiador suíço, comandos não escriturísticos, mandamentos não escritos na palavra de Deus, inventado pelos homens para o domínio das massas. Foi quando, finalmente, em 1647, quase um século depois, numa reunião em um sínodo das confissões reformadas na cidade de Cambridge, na Inglaterra, em 1647, que teólogos de diversas igrejas, dos dois movimentos reformados, que estavam ali presentes nesse sínodo, nessa reunião na Inglaterra, eles determinaram os 5 pilares da fé reformada. E quais são esses 5 pilares da fé reformada? Aqui está. O primeiro deles, sola gratia. O segundo deles, soli Deo gloria. Terceiro, solus Christus. Quarto, sola scriptura. E quinto, sola fide. Dito de outro modo, sola significa somente, é advérbio, única, exclusivamente pela graça. Deus deve ser glorificado, somente Ele deve ser glorificado, somente Cristo é o nosso mediador e salvador. Só as Escrituras fornecem a base da nossa fé e, consequentemente, é por meio da fé e somente pela fé, não pelas obras, que nós somos salvos. Salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Assim, se estabeleceu esses 5 solas, e o primeiro deles nós vamos conhecer agora. Sola gratia. Obrigado, Val. Para quem não sabe, o Val foi meu professor do seminário. Já está aqui há 6 meses. E quando ele está aqui, eu vou pregando, ele vai só anotando aqui, não me critica depois. Somente a graça. Nós não queremos falar mal, em nome de Jesus, da Igreja Católica, até porque dentro do movimento católico, assim como no movimento pentecostal, no movimento protestante, nós temos laranjas podres. E uma das máximas da reforma é que a reforma tem que ser uma continuidade, está sempre reformando. E não sei para você, quando a gente olha para essa história, ela se parece demais com alguns dos protestantes que continuam pregando algo completamente distante e distinto da graça de Deus. Hoje nós estamos falando, e a resposta apologética, ou seja, a defesa da fé, quando a Igreja Católica falou que a salvação era por meio da graça, mas também por meio das obras. Os 5 solas, esses pilares que foram, digamos assim, uma sintetização das 95 teses de Lutero, a graça é uma das coisas, talvez, que a gente mais escuta na igreja. E por mais que a gente tenha escutado bastante, irmãos, talvez a gente fale assim, mas será que eu preciso aprender mais disso? Já entendi que é sobre a graça. Mas em certo sentido, irmãos, todos nós aqui temos um pingo de moralismo, e nós vamos perceber, a nossa ideia aqui hoje é trazer agora uma reflexão para o nosso coração e para os nossos dias sobre essa graça, que ela é assustadora. Até porque graça significa literalmente favor que não é merecido. E isso para nós, às vezes, é um pouco chocante, e vai ser sempre. Várias histórias na Bíblia, nós vamos entender o porquê que a coisa acontece, e se nós formos estudar um pouco mais e ver a palavra de Deus, tudo que nós temos e somos é por causa dessa graça extraordinária. Certo dia em São Paulo, com um grupo da nossa igreja que estava na conferência, nós tivemos um encontro com o doutor Russell Shedd, que já está com o Senhor. E o Russell Shedd, ele falou para o seguinte, eu vou tentar explicar para vocês a diferença entre misericórdia e graça. Ele falou o seguinte, chegando para uma criança, falou assim, filho, o pai chegou para o seu filho e falou assim, filho, se você me desobedecer, você vai levar 10 palmadas no bumbum. E o filho foi lá e desobedeceu. Eu estava contando essa história hoje de manhã, tinha uma criança do lado do pai.
A criança diz assim, tá vendo, pai? E o pai leva então o filho para o quarto, porque o filho desobedeceu. E quando vai dar as 10 palmadas, ao invés de dar 10 palmadas, ele dá 5 palmadas e para. O filho, é claro que não perguntou, cadê as outras 5? Ele é esperto. Mas ele sabia que estava faltando 5 palmadas. E o pai então para e fala assim, filho, eu quero que você entenda o conceito de misericórdia. Tendo que levar 10 palmadas, eu tomou 5. Quando o filho sai do quarto, o pai pega R$5 e dá para o filho. Fala assim, filho, vai comprar um picolé. Hoje, por R$5, quase que não dá para comprar picolé, porque o picolé está caro. E o filho, sem entender por quê, porque ele tinha feito algo de errado, ele tinha apanhado menos do que ele deveria, e o pai fala assim, agora, filho, eu quero que você entenda o conceito do que é graça. A criança não merecendo receber aquilo, ela recebe uma dádiva mesmo sem merecer. E nós vamos perceber aqui, irmãos, que essa resposta apologética, ou seja, da defesa da fé, um dos pontos, e é por isso que está iluminado aqui, é o ponto de só a graça. Sola gratia. Ou seja, somente através da graça. E eu queria trazer uma reflexão para nós, irmãos, que já somos crentes, mas nós vamos perceber que lá no nosso coração, mesmo a gente professando que é só pela graça, nós temos uma coisa no nosso coração que vai nos dificultar entender que graça é essa extraordinária. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia. No Evangelho de Lucas, o grande médico relata no seu Evangelho, no capítulo 15, a partir do versículo 11. Ele conta uma história bastante conhecida, mas eu quero ler para que talvez alguns irmãos, talvez você não tenha a fé em Jesus Cristo aqui pela primeira vez, talvez você não conheça essa história. Mas é uma história bastante conhecida que nós pregamos talvez de uma maneira correta, mas não completa como deveria ser. Diz o seguinte, a palavra de Deus, a partir de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais velho disse ao seu pai, pai, quero minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e direi, pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. E estando longe, o seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho. E o abraçou e o beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele, coloquem um anel no seu dedo, calçam os seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma grande festa e comemorar. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, e quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este respondeu, o seu irmão voltou, e o seu pai matou o novilho mais gordo, porque recebeu de volta são e salvo. Versículo 28, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o seu pai insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço, nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho mais gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você sempre está comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque o seu irmão estava morto e voltou à vida, e estava perdido e foi achado. Amém? Essa história é bastante conhecida, a história do filho pródigo.
um dos grandes pregadores do século, chamado Charles Spurgeon, ele intitulou uma mensagem pregada sobre o filho pródigo de amor pródigo para o filho pródigo. Porque pródigo significa literalmente aquele que dissipa seus bens e gasta mais que o necessário, gastador e esbanjador. Em outro sentido também diz que pródigo, significa aquele que é generoso ao dar, liberal, aquele que dá com alegria. E aqui essa história, irmãos, nós temos 3 personagens. Nós temos o pai, o irmão mais novo e o irmão mais velho. Só que para nós entendermos esse contexto, a gente precisa entender o background que Jesus contou essa parábola. Porque é fato, todos nós já ouvimos essa história falando sobre o filho que estava perdido e voltou. Mas eu não sei você. Eu era criança e li essa história e eu ficava revoltado, irmão. Eu era partidário desse irmão mais velho. Nós vamos compreender o porquê que o irmão mais velho ficou chateado, ou não? Ou só eu? O cara sai de casa, pega lá a fortuna do nosso pai, a herança, vai embora, agora voltou e quer que tudo esteja normal. Nós somos assim ou não? Só que essa história ela foi contada num contexto bastante interessante. Se você as parábolas antes da parábola do filho pródigo, ele vai contar a história famosa da ovelha perdida e vai contar a história da moeda que foi perdida. E Jesus agora começa e entra nessa história bastante conhecida por vocês. Só que nessa história, irmãos, Jesus estava falando para 2 grupos de pessoas. Jesus estava com os pecadores, mas também existia o grupo dos fariseus perto de Jesus. E quando Jesus se aproximou dos pecadores, os fariseus, que eram mestres da lei, aquelas pessoas que faziam tudo diante do que a lei mosaica, a Torá, o Pentateuco, os informava. Aqueles homens eram conhecedores da lei e tudo que era para fazer, eles faziam de maneira religiosa. Jesus, então, quando começa a endereçar essa mensagem, ele está falando muito mais para os fariseus do que para aqueles que estavam perdidos, os pecadores. Porque os fariseus, irmãos, que eram conhecedores da lei, pessoas que eram especiais, mas tinham uma paixão muito mais pela lei do que pelo próprio Jesus, do que pelo próprio Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Inclusive, eles começam a conversar entre si, esse cara está se misturando de novo com os pecadores. E esse contexto é importante para a gente pensar, irmãos, porque nós achamos nessa história que a pessoa que estava perdida é só o filho mais novo. Aquele que pegou tudo. E essa história é pesada, porque quando o filho fazia aquilo naquela época, pedia a sua herança, o que ele estava dizendo para o seu pai? Pai, você não me importa mais. Eu não te amo mais. Na verdade, aquilo que eu preciso é o seu dinheiro. Aquilo que me traz alegria em ser seu filho não é porque você é meu pai, mas é pelo que você tem. E o que ele faz ali quando ele pede o dinheiro para o seu pai, é estar dizendo assim, você pode morrer que não vai causar nenhum dano para mim, porque a coisa que me importa com o Senhor é o seu dinheiro. Agora, e se nós fôssemos pensar no filho mais velho? Porque o filho mau que sai, é claro que ele faz uma besteira. Mas por que o filho mais velho ficou? O filho mais velho, irmãos, em uma perspectiva diferente, achava que estava fazendo as coisas corretas, mas de uma maneira completamente errada. Moralista. O dinheiro era o seu próprio Deus, assim como o dinheiro era o Deus daquele filho mais novo. A preocupação do mais velho era manter a propriedade do pai. E aqui, irmãos, nós vamos começar a perceber que por mais que a gente fale que é só sobre a graça de Deus, não é por obras, mas nós nos parecemos demais com os irmãos mais velhos. Até porque quando a gente olha para essa história, a gente fala assim, é lógico que o cara que mais causou problema foi esse irmão mais novo, mas Jesus, mais uma vez, ele estava falando justamente para aqueles crentes moralistas que estavam ali, com a prerrogativa, achando o seguinte, não, é só pela graça, mas no fundo do coração, irmãos, aqueles fariseus sabiam e queriam inculcar na cabeça daqueles que seguiam Jesus, os judeus, que eles precisavam de várias coisas para obter a salvação. Foi assim que eles fizeram quando tentaram judaizar a igreja que Paulo tinha começado em Gálatas. Eles queriam
continuar algumas premissas do sábado sagrado, da comida, do calendário. E aí, meu irmão, é impressionante como nós, que estamos hoje, 500 anos depois desse marco, 31 de outubro de 1517, essa reforma precisa continuar. Porque nós temos dificuldade, e a gente escuta muito isso aqui na nossa igreja, e chegou para mim assim e fala, pastor, você conhece realmente essa pessoa que chegou aqui na sua igreja? Primeiro que a igreja não é minha. Mas por quê? Meu irmão, eu acho que esse cara não se converteu de verdade, não. Como se a história das pessoas fosse de fato um milagre, e como se a nossa história não fosse milagre, irmãos. Irmãos, todos nós temos um problema chamado pecado, e somos salvos por essa graça extraordinária, que nós não conseguimos mensurar. E pessoas falam assim, não é possível que esse cara se converteu. Não só isso. Nós temos dificuldade, irmãos, de celebrar quando a pessoa que nos fez mal, se ela entrasse aqui hoje, pensa naquela pessoa que te fez um mal. Se ela entrasse aqui hoje e aceitasse a Jesus, seja sincero, o que você sentiria? Nós íamos ter a síndrome do irmão mais velho. Porque nós temos dificuldade, irmãos, de perceber ou de entender que esse Deus gracioso, da mesma forma que Ele nos amou e aceitou, e a gente começa a achar, veja bem, estamos falando sobre a graça, mas é impressionante como nós achamos que fazendo vários pré-requisitos, nós somos mais amados, e se fizermos pouco, nós somos menos amados pelo Pai. E quando a música começou a tocar lá, o DJ da época, irmãos, o pai ficou tão feliz, mata o melhor novilho, o mais gordo, meu filho voltou para casa. E quando o filho mais velho chega lá, sabe o que estava acontecendo agora? De quem era a conta e aquele novilho que foi agora usado para que a festa começasse? Do irmão mais velho, porque a parte do irmão mais novo tinha ido embora. E quando a gente começa agora a escutar, irmãos, uma festa acontecendo, porque salvação aconteceu, e se essa pessoa não se encaixa no nosso perfil, nós nos tornamos moralistas. Essa pessoa, será que ela se converteu de verdade? Essa pessoa, de fato, será que ela teve encontro com Jesus Cristo? Vocês começam a perceber que esse contexto de somente a graça, que parece um contexto simples, que nós entendemos, mas vocês começam a entender que, às vezes, nós nos parecemos com essa igreja, na época católica romana, que acreditava até hoje, que a fé, além de ser pela graça, é pelas obras. E aí a gente começa a tentar fazer alguns ajustes para nós sermos aceitos pelo Pai. A gente começa a achar que nós precisamos, então, vir para a culto de oração, vem de manhã para a igreja, vem à tarde, vem para a GR. Afinal, quem é o Deus que nós amamos, irmãos? Porque muitas vezes nós nos parecemos como esse filho mais velho. A prerrogativa que nós usamos, não, eu quero me aproximar de Deus, mas o que nós mais vemos hoje, irmãos, daqueles que professam ser protestantes e a fé em Jesus Cristo, é que você precisa ter uma agenda para ser amado pelo Pai, que você precisa do seu carro, que você precisa do seu sangue, que você precisa fazer um monte de pré-requisito, que você precisa fazer parte da igreja A ou B, senão você não é aceito. A reforma precisa acontecer porque nós estamos em uma geração de filhos mais velhos, que professamos que temos a fé em Jesus Cristo, que é somente pela graça, mas lá no fundo, irmãos, nós somos moralistas. Nós achamos e começamos a usar a expressão que Deus me deve, que eu agora estou decretando que Deus tem que fazer, até porque eu estou fazendo tudo do jeito que os fariseus e a cartilha manda. Vocês percebem, irmãos, que em certo sentido, a nossa salvação, ou a nossa vida cristã, ela é cheia de pontos que vão além de somente a graça. Sabe por quê? Porque é muito difícil, irmãos, nós entendermos de fato o que é essa graça. É escandalosa. É um negócio que nós não temos condição de simplesmente entender. É isso. Não. Porque nós estaremos frustrados do mesmo jeito que aquele irmão mais velho também estava. Porque não é possível que isso aconteceu, eu fiz tudo certinho, eu fui todo dia para a igreja, irmão, agora esse cara chega e acha que é assim, sim, porque não é por merecimento, mas é pela graça. Não só isso, presta atenção agora aqui, espiritualmente falando, você sabe o que significava aquela festa naquela noite, irmãos?
era salvação. O filho que fez as piores coisas, gastou seu dinheiro com prostituta, com jogos, gastou todo o dinheiro do pai. Quando ele volta, olha que coisa linda, irmãos. Nós que somos, em certo sentido, fariseus, nos preocupamos em como esse processo da salvação ele começa. Irmãos, a sua vida pode estar uma bagunça. Eu não sei o que você fez hoje de manhã ou ontem à noite, mas se você decide transformar a sua história, reconhecendo Jesus como seu Salvador, assim como aconteceu aquela festa naquela noite, Deus prepara um banquete, uma festa para você nessa noite. Não, peraí, pastor, não, peraí. Não, você não sabe o que eu fiz. Isso é escandaloso ou não é? Em todas as religiões, para você ser aceito por um Deus, você precisa começar um processo de santificação, de purificação, para depois estar apto, estou apto, agora eu sou aceito. O Evangelho, irmãos, e isso é ilógico, e é por isso que a igreja queria controlar o seu povo, porque isso aqui é muito fácil. É por isso que se chama graça. É favor que nós não merecemos. E o Evangelho é isso, escandaloso. A única coisa que você precisa entender, irmãos, que eu e você, como a Bíblia fala, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, gastando o dinheiro do nosso Pai, do nosso Deus, tudo que nós temos é dele. E agora você volta assim com vergonha, mas como assim? Eu fiz um negócio horrível ontem. Eu estava ontem na cama com outra mulher que não era minha mulher. Eu estava ontem, ou antes de ontem, sonegando imposto, que eu sabia que era errado. Eu estava antes de ontem amando outra pessoa que vai além da minha família. Coisas que te maltratam por dentro. E hoje você pode ter a salvação em Cristo Jesus? Sim. Porque é pela graça que nós somos salvos. E por isso que Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, pela graça sois salvos, mediante a fé que nós temos em Cristo Jesus. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Irmãos, naquela noite, a salvação pela graça chegou para o irmão mais novo. Porque salvação não é por merecimento. Mas a salvação para o filho mais velho, que achava que estava fazendo tudo perfeito, não chegou. Não chegou. A pergunta que eu faço para você hoje, irmãos: o que você está fazendo aqui hoje à noite? É buscando a sua bênção, é o seu milagre. Eu não estou falando que isso está errado, mas se isso for aquilo que mais te prende neste lugar, você é esse irmão mais velho que está perdido. Se você está achando assim, não, estou indo para a ponte há um tempo, eu vou esperar porque eu preciso melhorar para estar diante do meu Salvador, meu irmão, você está perdendo o seu tempo. É por isso que se chama graça. O filho, o pecador, pega o dinheiro e gasta, mas o filho que ficou é como esses relógios de fariseus. O mais velho recusa entrar na festa. Presta atenção, irmãos, a religião ela funciona dessa maneira. Eu obedeço e por isso eu sou aceito. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, eu sou aceito pelo que Jesus fez por mim e por isso eu obedeço. Vocês perceberam que por mais que a gente use a prerrogativa, não, eu sou cristão da fé reformada, eu não creio que a salvação seja por obras e pela graça, mas lá no fundo, irmãos, nós achamos que Deus tem a obrigação de nos abençoar até porque nós somos. Vocês viram o versículo 29? Do irmão mais velho? Olha o que ele diz. Olha o que ele diz. Vê se isso aqui não parece com a minha história, com a sua história. E esse movimento que decreta as coisas hoje. Como se Deus tivesse a obrigação, irmão, de fazer a nossa vontade. Olha o que ele diz. Versículo 29. Olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo a teu serviço, nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Ele achava que a salvação era porque ele merecia. Irmãos, nenhum de nós merecemos a salvação de Eu não sei a sua história,
Mas você fala, mas pastor, peraí, cara, eu estou vindo pela primeira vez na igreja evangélica, isso é muito fácil. É por isso que se chama graça. É um favor que nós não merecemos agora. Nós usamos isso tudo aqui como movimento para alcançar os nossos sonhos. O irmão mais velho amava o dinheiro tanto quanto o irmão mais novo. Eu faço uma pergunta para você, em nome de Jesus, responda isso no seu coração com sinceridade. Chorei. O Francis Chan faz uma pergunta no seu livro, depois você compra esse livro. Semana que vem nós vamos trazer esse livro para cá, é extraordinário. Ele faz uma pergunta e fala assim, olha, se você for para o céu, nós vamos para o céu em nome de Jesus, e no céu você pudesse realizar todos os sonhos da sua vida. Imagina, eu era criança, ele perguntava, papai, no céu vai ter montanha-russa sem fila direta? Ele falava, vai meu filho. Vai ter McDonald's. E eu lembro que um filme que marcou minha infância foi, desculpa que eu sou pecador, dinheiro também, o Riquinho, lembra? Meu irmão, o cara tinha um McDonald's, um quadro de basquete, montanha-russa dentro da casa dele, papai. No céu, é verdade que eu tenho rua de ouro? É, meu filho. Eu posso escolher o que eu quiser, ficar rodando a montanha-russa direto, pode. Eu posso fazer uma piscina gigantesca, isso pode, meu filho. No céu você vai ter tudo que você quiser, você vai ser... Pai, presta atenção, irmão, deixa eu perguntar uma coisa para você. Imagina, se todos os seus sonhos, as pessoas que você ama, tudo que você já desejou na vida, a sua casa, o carro que você sonhou, tudo isso tivesse disponível no céu. Que sonho seria? Tudo! Eu queria ser assim, queria ter um corpo mais bonito, igual do pastor, para chegar no céu. Imagina, tudo que você sonhou está no céu. Mas tem uma coisa, se nesse céu não tivesse Jesus Cristo, você gostaria de ir para lá? Você iria para lá? A resposta do filho mais velho é sim. E aqui, um monte de crente aqui como eu, lógico que não. Mas será, irmãos? O que nós buscamos como cristandade, como evangelho, como Jesus Cristo? Será que Jesus é um meio de alcançar os nossos sonhos? E aí, sem querer, nós estamos vivendo nesse movimento que é pela graça, mas eu posso fazer alguma coisa para merecer algo melhor? Irmãos, eu não sei você, mas quando eu vi aquele livro, eu comecei a chorar e falei, Senhor, a vontade que eu tenho de falar é assim. Porque nós somos mais apaixonados por coisas, muitas vezes, do que por Deus. A gente quer realizar os nossos sonhos, a gente é como o filho mais velho, que acha que está certo porque ficou, porque está fazendo. E isso mostra, irmãos, que nós estamos desconectados com aquilo que o Evangelho nos apresenta. E a minha oração para você e para mim nessa noite, irmãos, é para que a gente tenha a noção que a esperança renasce no nosso coração quando a gente se lembrar que eu e você, nós somos salvos, não porque nós merecemos, irmãos. Preste atenção. Se o seu relacionamento com Deus fosse um relacionamento, você que é mulher com o homem, ou você que é homem com a mulher, quanto tempo esse relacionamento duraria? Veja bem, a gente está na igreja, a gente levanta a nossa mão, a gente chora, Senhor, tu é a coisa mais especial do mundo. Amanhã é segunda-feira, irmãos. E muitas vezes aquilo que a gente prometeu, o que a gente faz? A gente quebra. A gente traz Jesus. Você já imaginou se nós somos tratados como homem e mulher? Quanto tempo esse casamento duraria? Talvez uma semana, irmãos. Agora vocês entendem que nós somos tratados diante dessa graça que nós não conseguimos mensurar. Que Deus não nos trata como a gente merece, irmãos. Porque se Ele tratasse como a gente merecia, nós estaríamos mortos. E foi justamente isso que Lutero tentou mostrar na Igreja Católica. Que nós não somos tratados pelo que a gente faz ou deixa de fazer. Nós somos tratados hoje, irmãos, como Jesus merecia naquela cruz. E por isso que Jesus morre. E por isso que quem está em Jesus Cristo agora tem uma nova perspectiva de vida. E nós temos liberdade. E por que Jesus morreu naquela cruz? Porque Jesus foi maltratado e morreu
no meu lugar e no seu lugar. Isso é graça, mas aquele cara morreu no meu lugar. Graça. É o favor que nós não merecemos, irmãos. Isso é o Evangelho de Jesus Cristo. É isso que Lutero, os reformadores queriam brigar. Não é porque nós merecemos. Não é porque nós vamos fazer um monte de coisinha para ser aceito. Não. Nós já somos aceitos pela graça. Esse favor que nós não merecemos. Você iria para esse céu se você pudesse realizar os seus desejos, mesmo se Jesus não estivesse lá? Essa é a história do filho mais velho, que não entrou naquela festa naquela noite. Mas, irmãos, a pior história de alguém que está aqui nessa noite pode ser transformada quando você entende que não importa o que você fez, se você voltar para a casa do Pai, por mais podre que você esteja, por mais comida de porco que você tenha comido, esse Jesus, ele vai ao teu encontro, ele coloca um anel no seu dedo, a melhor roupa, mata e faz a melhor festa com o melhor DJ, porque você, o filho dele, voltou para casa. E eu creio, irmãos, que esse Jesus quer reencontrar muita gente aqui nessa noite. Eu creio, somente pela graça nós somos salvos mediante a fé em Jesus Cristo. E isso não vem de nós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Feche seus olhos, vamos orar. Você pode ficar em pé onde você está nessa hora. Feche seus olhos onde você está. A luta dos reformadores contra a Igreja Católica é uma luta que eu e você precisamos ter diariamente, irmãos. Porque a gente acha as histórias dos outros piores do que a nossa. Mas às vezes estamos justamente como esse irmão mais velho. Achamos que nós somos as pessoas corretas. E nós temos as prerrogativas de falar assim: eu sou o cara, eu mereço isso. Não, é graça. Somente a graça.